Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu tenho aqui mais alguns pacotes para a gente abrir agora juntos. Primeiramente, eu vou falar desse daqui que, deixe-me ser sincero, eu já havia aberto, né? Eu não esperei por nada e nem por ninguém, mas deixe-me explicar o porquê, né? Que este livro aqui, ele é da literatura obrigatória de uma pós-graduação que eu estou fazendo em Cristianismo e Política, pelo Seminário Teológico Jonathan Edwards. E como é literatura obrigatória, eu abri porque, bem, eu precisava lê-lo, né? Eu preciso lê-lo. E agora, claro, já estou, né, já passei da metade dele. Então eu não vou comentar muito a respeito dele, porque deve vir uma resenha ainda assim que eu terminar esse livro, eu devo falar com mais detalhes sobre ele. Mas então tá aí, né, João Calvino, o potencial revolucionário de um pensamento. Eu estou atualmente no módulo a respeito de João Calvino, né? Então por isso deste livro aqui. Este aqui sim está fechadinho, esse aqui nós vamos abrir agora mesmo. E eu adianto que tem um pouquinho a ver com o João Calvino, porque assim, o João Calvino, ele é um reformador de segunda geração, por assim dizer, né? A primeira geração é ali o Martinho Lutero, o Zwinglio, e houve uma tentativa de aproximação do Zwinglio com o Martinho Lutero, dos quais o Martin Butzer fez um trabalho muito grande. Claro, não teve muito sucesso, porque eles não se entenderam muito bem a respeito da ceia do Senhor. E mais tarde, o João Calvino ele vai ter contato com um outro cara muito importante do luteranismo, que é Philippe Melanchthon. Então, por isso tem tudo a ver. Esse aqui é o Locke Theologice. Puxa, Locke Theologice. Uns nomes complicados. Mas é a primeira dogmática cristã da teologia protestante, esse camarada que vai fazer, o Philippe Melanchthon, que é a principal liderança do luteranismo após a morte de Lutero. Ele é assim, o braço direito de Lutero durante a sua estada, né, em Wittenberg e tudo mais. Ele era professor de grego lá. E mais tarde os dois vão, né, se encontrar, eles vão trocar correspondências e tudo mais. Então esse aqui é uma edição crítica bilíngue ainda, latim e em português, tal. É um livro interessantíssimo aí para uma biblioteca luterana, né, para ter acesso a esse tipo de coisa. Depois temos esse pacotinho aqui, menorzinho, um livro mais rápido. Deixe-me abri-lo. Este daqui, ó, é um livro um pouco menor. Também é por conta da pós-graduação, tá? Porque o meu próximo módulo será sobre a filosofia política de Thomas Hobbes. Então este daqui, né, é o Leviatã de Hobbes em nova perspectiva. O autor é o próprio professor do módulo, né, o Jairo Rivaldo da Silva. É muito interessante nessa pós-graduação que ele não é o único, que o próprio professor é autor do livro recomendado para a literatura. A mesma coisa já ocorreu com o módulo de Karl Barth, que também foi o próprio autor do livro, também foi o professor, e também o próprio Visões e Ilusões Políticas, que eu também já fiz, né, a resenha deste livro aqui. Ele também foi o professor do módulo, né, sobre ideologias e tudo mais. Então é um diferencial muito interessante, né, nesse seminário teológico. A respeito do Thomas Hobbes, propriamente dito, né, o homem é o lobo do homem e tudo mais, isso me lembra muito quando eu li este livro aqui do Ben Shapiro, né, O Lado Certo da História, onde ele faz algumas críticas ao Thomas Hobbes, que eu, num primeiro momento, eu fiquei meio assim, poxa vida, né, estranho, né, essas críticas todas. Eu, inclusive, aproveito aqui para fazer uma propaganda, né, porque a minha namorada, Samara de Oliveira, ela atua como tradutora da página Ben Shapiro Brasil, né? Então eu vou deixar
a página aí na descrição, né? Acompanhem lá. O cara é assim, uma liderança forte assim, em ascensão, né, do conservadorismo e tudo mais, né? E mesmo sendo ele judeu, mas ele traz assim pessoas muito interessantes para serem entrevistadas no programa dele. Entrevistou o John MacArthur, que a Samara inclusive já fez uma resenha do livro dele, já fez entrevistas com o William Lane Craig, então, né, são conversas muito interessantes que ele tem lá sobre essa questão toda das profecias veterotestamentárias e a ressurreição de Jesus, como é que tudo isso fica, né, na perspectiva do judaísmo, né? Então, quando eu vi aquelas críticas ao Thomas Hobbes, eu não entendi muita coisa, não entendi por que ele estava criticando, se bem que eu também não havia lido até então o Leviatã, né? Mas a partir disso eu fiquei com curiosidade de ler este outro livro aqui do Leo Strauss, né? A Filosofia Política de Hobbes. E, cara, isso aqui daí lança assim, muito mais luz, né, sobre as críticas que o Ben Shapiro estava fazendo ali ao Thomas Hobbes. E, enfim, são só alguns comentários sobre ele. E vamos à última caixa, que essa é da Amazon. O do Felipe Melanchthon também é pela Amazon, só que aquelas lojas que vendem pela Amazon, sabe? Não a própria Amazon. O livro do Thomas Hobbes foi com o próprio professor, eu comprei direto dele. E o do Calvino eu nem lembro direito onde é que eu comprei isso aqui. Sei lá, acho que foi em alguma... Bom, Livraria Adorare. Não sei se eu comprei no site deles ou no Mercado Livre, alguma coisa assim. Às vezes a gente se perde, né, onde fica comprando as coisas. E por último, Evolução e a Queda, implicações da ciência moderna para a teologia cristã, né? Um tema que me interessa bastante. Como é que fica essa relação evolucionismo e criacionismo, né? Deus orquestrou a evolução, Deus criou as espécies prontas a partir da visão da evolução. Como é que fica aquela questão de Adão e Eva caindo no pecado, né? Comendo do fruto proibido e tudo mais, né? São coisas que nos fazem refletir, pensar como pensar a teologia cristã, esses aspectos primordiais, né, fundamentais da teologia cristã, partindo de uma visão evolucionista da coisa, né, sem abrir mão do fato de que Deus é o último responsável por toda a criação e toda a vida, etc. e tal. O livro é de autoria do James Smith e William Cavanaugh. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Houve recentemente agora uma polêmica, né, com o James Smith aí, relacionado ao movimento LGBT e não sei o que, né? Quando eu encomendei esse livro ainda não tinha acontecido nada disso, né? Depois é que foi acontecendo. Mas ao que me consta, né, ele não tem nenhum tipo de militância assim nos livros. Eu confesso que eu nunca li nenhum outro livro dele. E eu espero também não deve aparecer aqui, né? Aqui o negócio deve se concentrar tão somente como é que fica a questão da queda nessa perspectiva aí do evolucionismo teísta, ou evoteísmo, como alguns mencionam, né? Enfim. E esses são os livros aí que chegaram novos para fazer parte aí da biblioteca de agora. Quem sabe daqui a uns tempos aparece eles nas resenhas aí também, né? Falou!